Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus, família, sejam muito bem-vindos ao nosso tempo devocional. Glória a Jesus. Bom dia a todos, bom dia meus irmãos, minhas irmãs, que alegria ter vocês por aqui. Estamos começando mais um tempo de busca da palavra do Senhor, de aprofundar na palavra. Eu creio que Deus está fazendo algo muito maravilhoso nas nossas vidas, através dessas lives, através desse devocional. Nós temos sido lapidados, confrontados e vamos seguir aqui, né, na presença de Deus. Bom dia a todos, estamos na nossa última semana, né, terminando essa jornada de busca, essa jornada de aprofundamento, de imersão no livro, na carta aos Gálatas. Essa é a terceira semana, para a glória de Deus, e que alegria poder compartilhar com meus irmãos, que alegria poder compartilhar com você. Eu tenho certeza que Deus está trabalhando na sua vida, trabalhando no seu coração, e nós vamos seguir em o nome de Jesus. Que o Senhor abençoe sua vida. Essa semana que seja uma semana preciosa, de favor de Deus, de portas abertas, de milagres, sobrenatural na sua vida. Eu declaro em nome de Jesus que o Senhor te visita nessa manhã, que essa segunda-feira, esse lunes, você terá a visitação do Senhor, e que a alegria do Senhor será a sua força, será a sua o seu combustível para fazer a sua vida, para fazer as suas coisas, suas tarefas. A alegria do Senhor será o combustível que move sua vida. Aleluia. Muito bom dia. Eu declaro que a sua vida será tocada pelos milagres de Deus. Que os seus filhos, sua família, todos ao seu redor terão abundâncias de dias e viverão para a glória de Deus. Amém? Glória a Jesus. Semana 3 de Gálatas. E eu quero dar bom dia para os meus irmãos, minhas irmãs. Luana, muito bom dia, minha amada. Glória a Deus, que alegria te ver por aqui. Irmã Rafa, Deus te abençoe. Irmã Du, Bia, irmã Sônia. Estamos aí, os irmãos estão se achegando, se conectando para a glória de Deus. Amém? Nós estamos aí nessa terceira semana, uma semana que nós vamos falar sobre vida e comunidade e sobre liberdade para servir. A jornada de Gálatas, ela não termina no eu, né? Nós falamos muito sobre cada pessoa em particular foi tocada, transformada, mas inevitavelmente este estudo ele vai para o nós, porque é sobre viver em comunhão, é sobre viver em favor daquilo que Deus nos chamou. Depois de entender quem você é e quem governa a sua vida, chegamos ao ponto onde tudo é testado nos relacionamentos, porque a liberdade que não alcança o outro ainda não foi plenamente compreendida. Nesta última semana, nós seremos confrontados com a nossa forma de viver a nossa fé, né, na prática, e não apenas no secreto, não apenas no interior, mas no terreno sensível da vida cristã, que é a convivência. Então nós vamos, esta semana de encerramento desta série de mensagens em Gálatas, nós vamos aprender o que é maturidade espiritual, que ela não se revela no isolamento, mas a maturidade, a liberdade, ela se revela na prática. Restaura quem caiu, responde quando é ferido, né? Lida com a fraqueza alheia, carrega fardos que não são seus
e vive sem o peso do orgulho espiritual. Então, este tema não é só sobre ser livre, é sobre viver em liberdade a ponto de que a igreja, a comunidade, a família seja impactada. Porque a prova final da liberdade não está, no que você sabe, mas no que você faz com as pessoas. É possível conhecer a graça e ainda assim agir sem graça. Muita gente conhece a graça, mas não age com graça. É possível você falar de amor e ainda assim tratar das pessoas, tratar com dureza as pessoas. É possível defender o Evangelho e ainda assim ferir irmãos no caminho. É possível revelar algo sério, E isso revela que ainda há áreas que nós talvez não somos governados pelo Espírito Santo. Em Gálatas, então, ele termina nos levando para esse lugar inevitável, o campo dos relacionamentos. Não adianta discurso, a aparência ou conhecimento. Ali só permanece o que é real. Na convivência, só fica de pé o que é real. Então você não é mais espiritual porque nunca caiu. Você é mais maduro quando sabe levantar quem caiu. Não é sobre nunca cair, é sobre ter o poder, a autoridade, a legitimidade de levantar os caídos. Você não é mais livre porque não luta mais contra as carnes, contra os seus desejos. Não, você é livre quando não transforma a fraqueza do outro em julgamento. Então, se a primeira semana, nós tratamos da identidade, a segunda nós falamos sobre governo e agora nessa terceira nós vamos tratar das evidências de uma pessoa que realmente é liberta. Porque o Evangelho só está completo quando você se torna visível. Ele se torna visível em algo muito simples e muito profundo, a forma como você trata as pessoas. Então hoje nós vamos começar com Gálatas no capítulo 3 e versículo 7. Estamos no 15º dia do nosso devocional em Gálatas. E nesse 15º dia vamos ler Gálatas 3, 7. Estejam certos, portanto, de que os olhos que são da fé, daqueles que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Isso é Gálatas 3 e 7. Se alguém quiser anotar e puder anotar, escreva aí nos comentários. Gálatas 3, 7. Hoje eu quero falar um pouco sobre orfandade. Quero falar sobre o espírito de orfandade. Você precisa ser livre desse espírito de orfandade. Você tem uma origem. Você tem uma filiação. Todos nós temos pais biológicos ou de criação ou padrinhos que assumem a função de pais. Você pode ser que você não tenha sido criado com seus pais, mas você pode ter sido criado com uma avó, um avô amoroso. Nascemos e crescemos amando ou não nossos pais de criação ou de biológicos, enfim. Algumas pessoas nascem em lares cristãos e vão conhecendo Deus pouco a pouco. Outras nascem em lares desajustados e vão ter que buscar a Deus, e se não buscarem a Deus por conta própria, jamais o conhecerão. Existem ainda filhos cristãos sinceros que desviam do Evangelho, do ensinamento de seus pais e que desprezam a Deus sem qualquer histórico que justifique. Então, nascer num lar cristão, ser criado num berço cristão, não é garantia, que uma pessoa continue seguindo. Quantos filhos de pastores, quantos filhos que foram criados de forma correta, de forma bíblica, e eles crescem
e se desviam. Nossa questão hoje é essa denominação, essa palavra bíblica, filhos de Abraão. Quem são os filhos de Abraão? São os judeus? Não é? Sim, mas existem outros filhos dele. Abraão é um pai de uma numerosa nação e teve sua descendência multiplicada a partir da sua aliança com Deus. É aquele louvor antigo: Pai Abraão tem muitos filhos ele tem. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor, né? Aquele louvor bem antigo. Então, Deus multiplicou a descendência de Abraão a partir da sua aliança. A partir do momento que Deus fez uma aliança com Abraão, Deus multiplicou a sua descendência. Estes são os filhos biológicos de Abraão, mas a Bíblia fala de outro grupo de pessoas que também são denominados filhos de Abraão. Estes são os filhos nascidos da fé, porque Abraão foi o pai da fé. Ele creu, ele foi a primeira pessoa que Deus identificou na questão da fé. Então ele creu em Jesus, e todos nós que somos da fé, somos nascidos da fé. Estes são os filhos de Abraão. A diferença é enorme entre pais comuns e filiação espiritual. Quando Deus chamou Abraão, ele lhe prometeu duas descendências. Presta atenção, anote isso, é uma informação relevante. Duas descendências. Eu te confirmarei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas dos céus e quanto a areia que se espalha pela praia do mar. Eu te darei uma posteridade tão numerosa. Está em Gênesis, no capítulo 11, versículo 17. A areia da praia, quando ele fala, olha as estrelas dos céus e olha a areia da praia, né? Olha para isso. Então Abraão, ele olha para as estrelas e Deus fala assim: sai lá fora, Abraão, sai lá fora. Agora olha para cima. Acredito que devia ser de noite, né? Para Deus falar isso com Abraão. Então Abraão olha as estrelas do céu. Olha agora as estrelas do céu. Assim será a tua descendência. E agora olha para a areia da praia. A areia da praia aponta para uma descendência terrena que configura a nação de Israel. E quando a palavra de Deus diz a respeito das estrelas nos céus, aponta para uma descendência espiritual. Então, quando Abraão olha para a areia, isso é uma descendência física, uma descendência terrenal dos seus filhos legítimos, né? Seus filhos biológicos e sua descendência. E quando ele diz, olha para as estrelas, ele está apontando para uma descendência espiritual, que seria todos aqueles que recebessem a salvação através da fé em Jesus Cristo, crendo que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Estes seriam descendência espiritual de Abraão. Essas pessoas que estão pelo mundo inteiro, cristãos no mundo todo, eles não têm o DNA de Abraão, porém são chamados de seus filhos em função de uma cláusula, de uma aliança de Deus com ele. Veja, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. O reino de Deus sobre a face da terra é composta de todas as pessoas que reconheceram a Jesus Cristo como Salvador. E este reino não se divide em tribos, raças, nações, povos, porque a igreja de Jesus é a única e é indivisível. Deus estabeleceu seu reino tendo como base a fé
de Abraão, e por isso ele é o nosso pai da fé. Na verdade, Abraão foi o primeiro crente, é o primeiro crente com a carteirinha 0001, a quem Deus anunciou o evangelho. O primeiro crente foi Abraão. Então todos os que vieram depois são filhos na fé de Abraão. Veja o texto em Gálatas, né? Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos como os crentes em Abraão, como crente Abraão. Os que são da fé são os filhos de Abraão, não porque nasceram fisicamente dele, mas em razão da primeira fé que veio de Abraão. Deus fez, né, várias alianças com os homens ao longo deste tempo, desde o paraíso, desde o Éden. Deus faz alianças. A aliança de Deus com Adão terminou com o pecado, e depois disso outros homens desfrutaram de alianças pessoais com Deus. Mas com Abraão foi diferente, porque a partir de Abraão Deus escolheu um povo para si, de propriedade exclusiva. Através da fé em Jesus, os povos gentios foram adotados como filhos de Deus e passaram a fazer parte da família espiritual de Abraão. Por isso somos chamados filhos de Abraão. É por causa disso que somos chamados filhos de Abraão, para fazer parte desta aliança eterna. O único requisito é a fé em Jesus. Todo o que em seu coração crer que Jesus é o Filho de Deus e com a sua boca confessar que Jesus é o Senhor, este será salvo, e ponto final. A partir dessa escolha, Jesus passa a fazer parte da sua vida e a igreja se torna nossa família espiritual, e Deus em sua santa morada se torna o nosso Pai. Então, depois de tantos anos, né, o Abraão já foi, ele já passou, mas depois de tantos anos, porque ele creu lá no passado, quando alguém hoje aceita Jesus Cristo, essa pessoa ela passa a ser descendência de Abraão, família espiritual, né? Nossa família espiritual, e Deus em sua santa morada torna o nosso Pai. Uma vez que tudo isso acontece, nossa origem e nossa filiação são mudadas, assim como a nossa herança e o nosso destino em Cristo. Imagina só uma pessoa que aceita o Senhor Jesus como seu Salvador. Ele é inserido nessa família, na família de Deus. Então ele agora tem uma nova filiação, ele tem uma nova herança, e por causa disso ele também tem um novo destino. Em Cristo eu tenho uma origem, uma filiação, uma herança e um destino. Essas palavras, elas são muito importantes e elas tomarão forma esta semana. Origem, filiação, herança e destino. Anote isso. Não estou vagueando pelo mundo como um zumbi, nem você como um andarilho. Nós estamos caminhando em direção ao nosso propósito. Em Cristo nós somos livres para caminhar em direção ao propósito que Deus nos deu. Então, em Gálatas, no capítulo 4, versículos 6 e 7, e em Gálatas, no capítulo 6, nós vamos ver: assim que você já não é escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. A revelação da filiação não é apenas algo que muda a forma como você se vê diante de Deus. Ela muda completamente a forma como você se relaciona com as pessoas. Muita gente acredita que já entendeu o Evangelho porque sabe que foi perdoada. Aceita
e amada por Deus. E isso é muito bom. É isso uma grande verdade. Mas existe um nível mais profundo dessa revelação que ainda precisa ser estabelecido. A filiação não é apenas uma posição espiritual, é uma nova forma de viver. E essa nova forma de viver se torna visível principalmente nos relacionamentos. Porque é nos relacionamentos que a orfandade aparece. Quantas pessoas acreditam ser filhos de Deus e são filhos e receberam Jesus, mas vivem debaixo de um espírito de orfandade. E é nos relacionamentos que a filiação se manifesta. A orfandade não grita, ela se revela. Se revela na forma como você reage, na forma como você se protege, na forma como você interpreta as pessoas, na forma como você lida com a rejeição, com o confronto, com as falhas, com as expectativas. Então você hoje tem a informação que você não é um órfão, que você é filho de Deus e que você é descendência de Abraão, que você tem um chamado, que você tem uma herança, que você tem um destino. Mas muitas vezes as pessoas, elas reagem como se elas fossem órfãos. Então, elas reagem à vida como se elas estivessem sozinhas. Elas têm que se autodefender. Elas têm que ser daquele jeito, né? Não pisa no meu calo que eu já revido, né? Estão sempre brigando por seus direitos, como se elas não tivessem um pai. Elas estão sempre preocupadas em acumular tesouros para si, como se não tivesse uma herança, como se não tivesse um pai. Não é de qualquer forma que a gente tem que viver, porque uma vez que você recebe a filiação, uma vez que você recebe a paternidade de Deus, agora você precisa aprender a se comportar como filho. Então não é o que você fala sobre Deus que revela a sua maturidade, é como você trata as pessoas quando você é pressionado. Quem você é quando você é pressionado? Quem aparece quando você está sendo pressionado? Quem aparece quando você está decepcionado, quando você está triste, quando você se sente inseguro? O órfão espiritual, ele pode conhecer versículos, pode ter linguagem cristã, pode servir na igreja, mas na prática ele continua vivendo a partir das suas inseguranças profundas. E Deus quer curar você de suas inseguranças. Porque a sua insegurança afeta tudo. Como saber se você está debaixo de um espírito de orfandade? Como é que você vai identificar se você está debaixo de um espírito de orfandade? O órfão, ele precisa ser validado o tempo todo. Ele precisa ser reconhecido. Ele se ofende com facilidade. Tudo o ofende. O órfão, ele vive na defensiva, interpreta tudo como rejeição. Tudo estão fazendo contra ele, né? Compete em vez de cooperar. Se compara constantemente. Tem dificuldade de confiar e tenta controlar as relações. Por quê? Porque ele ainda não está seguro de quem é. Ele ainda está vivendo para provar o valor. E isso cansa. Cansa porque todo relacionamento então vira um campo de validação. Cansa porque qualquer falha parece uma ameaça. Cansa porque tudo precisa ser sustentado no esforço emocional. Mas quando a filiação se torna uma realidade, algo muda profundamente. Não é apenas comportamento, é o lugar de onde você vive, a partir de onde você vive. Eu vivo a partir da adoção em Cristo. Mas o filho,
ele não se relaciona para ser aceito. Ele se relaciona porque já foi aceito. O filho não ama para receber amor. Ele ama porque já recebeu. O filho não precisa competir por espaço. Ele já sabe que pertence. E isso muda a forma como ele responde, escuta, corrige, perdoa, a forma como suporta e caminha com os outros. É isso que Paulo está dizendo em Gálatas 6. Não fala apenas de doutrina, ele fala da prática. E é isso que nós estamos falando, da prática. Levem os fardos pesados uns dos outros. Isso não é sugestão emocional, é uma evidência da maturidade espiritual, porque carregar o fardo do outro exige que a carne, algo que a carne não consegue suportar, sustentar. Levar a carga do outro exige paciência, humildade, mansidão, constância, amor prático. Isso não nasce da força da vontade, nasce de um coração que já está seguro em Deus. O órfão consegue carregar o peso do outro, não consegue carregar o peso do outro por muito tempo. Ele se irrita, ele se esgota, se afasta, julga, se protege, porque no fundo ele ainda está tentando carregar o seu próprio peso. Por que a maioria das pessoas não suportam o outro? Porque nem se suportam a si mesmo. Por que eu não consigo caminhar com o outro na sua debilidade? Por que eu não suporto o outro nas suas fraquezas? Porque eu não estou suportando as minhas fraquezas. Isso é um espírito de orfandade. O órfão não suporta carregar o peso do outro, porque ele já tem que lutar por ele mesmo. O órfão não suporta. Então ele está sempre se achando a vítima, o coitado, o sobrecarregado. Tudo é pesado demais para ele. Mas o filho, ele consegue. O filho consegue. Não porque é mais forte, mas porque ele não vive tentando se sustentar sozinho. Essa é a diferença. A filiação, ela não elimina o conflito, mas ela muda completamente a forma como você enxerga, como você enfrenta, como você se porta. Imagina só, vou dar um exemplo para você. Vamos ver se o Espírito Santo me ajude, né, a exemplificar isso. Imagine só, uma casa com muitos filhos, né? E tá ali o pai trabalhando, e esse pai, ele tem um celeiro com a comida para toda essa família. E você é um filho mais velho, um filho maduro. E o pai vai viajar, e esses filhos todos dessa casa precisam de sustento, precisam de comida. E o pai entrega a chave do celeiro nas suas mãos, né? Os filhos vão ter, seus irmãos vão ter fome. E se você tiver que trabalhar sozinho para sustentar, talvez fique pesado. Então você não vai compartilhar, porque você tem que se proteger, você tem que se precaver. Isso é sobre, primeiro, a sua necessidade. Então você não vai conseguir cuidar dos irmãos, porque esse recurso é seu, é para você. Mas quando você sabe que o seu pai já fez um celeiro, que o seu pai já fez esse depósito e tem recurso para todo mundo, então você já não vai mais brigar por esse alimento, você não vai mais esconder, porque você sabe que tem abundância para toda a família. Então você, como filho maduro, vai lá e pega esse recurso e divide com seus irmãos. O órfão não consegue dividir, porque ele tem que segurar, poupar, economizar, porque é ele por ele. Mas o filho maduro, o filho que sabe sua filiação, então ele não tem problema, porque ele conhece, ele sabe o pai que tem.
e conhece o que o pai preparou, conhece o que o pai trabalhou e fez para suprir a família. Então, o filho verdadeiro, o filho de verdade, o filho que tem um pai, ele consegue, não porque ele é o mais forte, mas porque ele conhece o pai e conhece a herança. Ele não consegue porque ele está tentando se sustentar sozinho. Não, ele conhece porque ele sabe o depósito que existe na vida dele. Não porque ele está tentando se sustentar. Essa é a diferença entre a filiação e a orfandade. A filiação, ela não elimina o conflito e nem a tarefa, mas muda completamente a forma como você enfrenta, entende? Isso não nasce da força, nasce de um coração que já está seguro em Deus. O órfão, ele não consegue carregar o peso do outro. Ele não consegue assumir a responsabilidade de cuidar do outro. Ele se esgota, ele se afasta, ele julga, ele se protege, ele pensa nele primeiro, porque no fundo ele ainda está tentando carregar o próprio peso, o próprio fardo. O filho não foge do confronto, mas também não se destrói no confronto. O filho não ignora o erro, mas também não expõe para ferir. O filho não abandona quem caiu, mas também não normaliza o que está errado. Ele restaura e restaura com mansidão, porque ele sabe que quem depende da graça, que ele também depende. Ele sabe que ele também necessita da graça. Ele sabe que ele também precisa do perdão, da herança, ele também depende do Pai. Isso quebra o orgulho espiritual, porque uma das marcas mais fortes, uma das marcas mais perigosas da orfandade é a religiosidade. É exatamente essa: se sentir superior quando o outro erra, se sentir melhor do que o outro. Mas quem vive como filho sabe, se não fosse a graça, eu também estaria no mesmo lugar. Se não fosse o Senhor me adotar como filho, eu também estaria fora de casa. Eu também não teria acesso a esse celeiro. Isso gera algo poderoso: compaixão sem relativizar a verdade. E aqui que está um ponto muito importante para essa semana. O fruto do Espírito não é para você, é para os outros. O amor, a paciência, a mansidão, a bondade, tudo para com os outros. E todas essas coisas aparecem no relacionamento, não no isolamento. Então hoje, a partir de hoje, nessa semana, nós vamos estar falando sobre os frutos, o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele vai aparecer nos relacionamentos. E este fruto não é para você, é para que o outro desfrute. Então você pode ter disciplina, pode ter conhecimento, pode ter experiências espirituais, mas se não saber, amar pessoas difíceis, suportar imperfeições, perdoar, caminhar junto e restaurar, ainda te falta algo. E não é pouco, porque o Evangelho se torna visível exatamente aí. Talvez hoje o Espírito Santo esteja te mostrando algo muito específico, não sobre o que você crê, mas sobre como você se relaciona. Eu creio que eu sou filho de Deus. Você crê que você é filho de Deus, mas você se porta adequadamente como filho de Deus diante dos outros filhos? Você trata o filho de Deus é o filho de um rei, você é filho de um rei, você trata os irmãos a partir dessa visão? Talvez você perceba, talvez durante essa semana, esse ensino, você vai perceber, que enquanto reagir com dureza, enquanto você reagir com força, vai afastar as pessoas com facilidade. Enquanto você se protege demais, é porque confia pouco. Quando você se protege demais,
né? Quando você pensa muito só em você, talvez há um espírito de orfandade aí, carrega mágoas, ainda evita o confronto saudável, e tudo isso pode ter uma raiz, orfandade não tratada. Mas a boa notícia é que você não precisa viver assim, porque em Cristo você não é mais órfão, e é isso que vai mudar a nossa vida. E isso não é apenas uma verdade teológica, é um convite para nós vivermos diferente. Não é apenas um estudo bíblico, é um convite para a mudança. A boa notícia é que em Cristo nós somos adotados, em Cristo nós temos uma filiação, e pelo Espírito nós recebemos, né, o Espírito de adoção, a qual clamamos Abba, Pai. Em Cristo nós somos supridos, em Cristo nós somos cuidados, nós temos uma herança, nós temos um Pai. E nós precisamos descansar nessa herança, nessa identidade. E nossas relações vão mudar, a forma como nós tratamos as pessoas vão mudar. Amém? Então a pergunta hoje é: em quais situações da vida, né, os seus relacionamentos com as pessoas, com os irmãos, revelam que será, né, que você ainda está debaixo de um espírito de orfandade? Quando você é confrontado, como que você reage? Quando você tem que carregar o fardo do outro, como você reage? Então, tenho facilidade em restaurar ou a tendência de me afastar? Então hoje escolha ser uma pessoa, né, que abraça a filiação, não somente teológica, mas também da vivência. Procure refletir nesse dia, identificar esses padrões, observa como você reage quando você é contrariado, ignorado ou frustrado, né? Rejeite a necessidade de validação constante. Toda vez que sentir necessidade de provar algo, pare e declare: eu já sou aceito em Cristo. Pratique uma resposta governada pelo Espírito. Antes de reagir, pergunte: isso reflete